Oi, meu nome é Karina, eu sou advogada. Meu nome é Aline, eu sou engenheira civil. Hoje a gente vai falar sobre os imóveis novos. Quando você compra um imóvel, com o que você precisa se preocupar quando você pega a chave do seu imóvel? Então, vamos começar sobre a garantia do imóvel novo, tá? Quando você pega a chave do seu imóvel, começa a contar uma garantia de 90 dias. Essa garantia está lá no Código de Defesa do Consumidor, tá? Essa garantia de 90 dias, ela é basicamente sobre as irregularidades aparentes, tá? O que são as irregularidades aparentes? Pode ser, por exemplo, um vazamento, ou uma fissura no teto, uma fissura na parede. Esses problemas, eles precisam ser resolvidos, então, nos primeiros 90 dias, porque depois que você pega a chave do seu imóvel e passar nesses 90 dias, você não vai mais poder reclamar com a construtora, e você que vai ter que fazer essa manutenção. Então, só que algumas garantias, elas começam a contar, elas acabam na entrega da chave, né? Exato, exatamente. E nesse ramo da perícia judicial que eu atuo, eu já vi vários manuais de uso que a construtora entrega logo após que o cliente assina o termo de aceite do imóvel. E esse manual de uso tem várias garantias de várias coisas ali, seja do condomínio ou do apartamento. Lá, por exemplo, está escrito que o revestimento da piscina, ou seja, a questão do rejunte ou dos pisos que estão ali na piscina, eles têm a garantia naquele momento do aceite. Já dentro do apartamento, um tipo de garantia que cessa quando você recebe ele é, por exemplo, se tem pisos ou azulejos quebrados, fissurados e também se eles têm alguma tonalidade diferente. Já quanto aos defeitos de difícil constatação, essa garantia de 90 dias, ela começa a ser contada a partir do momento que você observa esse defeito. Isso já são defeitos mais estruturais ou no projeto daquele apartamento ou daquela casa. Um exemplo de falha estrutural que pode ser observada logo depois da entrega da chave é também a fissura. Porque muitas vezes a fissura já está lá. E o que a construtora faz? Ela só passa uma massa e acaba não tratando a fissura da maneira correta. A origem da fissura pode ser diversa, como por exemplo, a falha no assentamento entre os blocos, né? Ou também pode ser ocasionada por conta do recalque do prédio. E esse recalque é feito logo depois da mudança, né? Porque tem ali os móveis que são colocados, as pessoas que começam a morar, e tudo isso gera um peso para a fundação, para o solo. Então pode ser que tenha um recalque diferencial e a fissura apareça ali do nada. Então a garantia começa a valer a partir da constatação dessa fissura, tá? Então essa é a diferença entre quando começa a contar a garantia da entrega da chave, né, que é quando tem um problema, um defeito ali de fácil constatação, que é assim que você entra no imóvel, nos primeiros dias, ou dentro desses 90 dias, você observa esse defeito, e a da difícil constatação, que começa a valer a partir do momento que você observa que aquele problema existe. Tá? Uma coisa que eu falei com você, que eu lembrei agora, sobre a questão do último andar, lembra? Uhum. Sobre a questão de ter infiltração. Sim. Eu queria que você falasse sobre isso, que pode ser importante. A questão do telhado é uma grande causa de discussão, porque no telhado tem prestadores de serviços que vão lá para instalar internet ou instalar alguma antena. Então, caso houver alguma modificação ali no condomínio, seja qual for, a construtora ela já se exime da responsabilidade, né? Então é muito importante que os síndicos eles estejam atentos aos prestadores de serviço que eles contratam e também às manutenções que devem ser feitas. A questão da judicialização dessas garantias, né? Porque a partir do momento, eu acho que cresceu muito os processos judiciais contra construtoras, quando começou Minha Casa Minha Vida, que eu acho que muita gente teve acesso, né, ao financiamento da casa própria, e por casa própria a gente também entende apartamento, né? E começou a se judicializar
esses problemas. E muitos processos, os donos dos apartamentos, das casas, eles não ganham por falta de manutenção do imóvel. Exato, exatamente. Por não cumprir esse manual do proprietário, o que a construtora indica que deve ser feito, né? Porque as pessoas começam a usar o imóvel e não usam da maneira correta, ou não fazem a manutenção que deve ser feita, né? E o imóvel, a gente tem que tratar ele como se fosse o nosso carro ou a nossa moto. A gente tem que tomar os devidos cuidados com o imóvel, por causa que eles duram bem mais do que um carro ou uma moto. Então, eles precisam também de uma manutenção. Tem um serviço que é prestado, né, pelos engenheiros, na entrega das chaves. Isso. Eu queria que você falasse como que funciona como que é? O engenheiro vai junto com o proprietário receber a chave do imóvel? Isso. A construtora, assim que ela termina a construção, quando está ali numa fase de 98%, ela já habilita que os futuros moradores vão aos apartamentos e faça o aceite do imóvel, né? Então, geralmente podem ir 2 pessoas, o proprietário e um acompanhante. Então, é nessa hora que o serviço do engenheiro ou do arquiteto é solicitado. Nessa inspeção a gente verifica se o que foi entregue pela construtora é o que o cliente está pagando. E lá a gente faz as verificações de possíveis problemas ocultos ou não ocultos, né? Ocultos que a gente precisa de algum teste para fazer, para ver se tem algum problema ali, e os não ocultos que dá para perceber assim só de olhar. Você comentou comigo que essa vistoria, ou qual que é o nome correto? Eu chamo de vistoria de entrada em apartamento. Vistoria de é um entrada. nome grande, mas... Ela não é só do apartamento. Ela é do condomínio também, tipo de área comum Pode entrar também nesse serviço, mas é quando o síndico contrata. Entendi. Né? E daí faz a entrega de condomínio e é a mesma coisa, a gente realiza testes para saber se tá tudo ok, faz a constatação visual e contratual de tudo ali o que foi comprado. Entendi. Então, acho que para finalizar, eu quero falar sobre a garantia que a construtora oferece, né? Então, nós temos a garantia por lei, que essa garantia ela nunca pode ser retirada do contrato, que é a garantia de 90 dias. Então, primeiro vale a garantia que a construtora está dando, então você vai olhar lá no contrato. Se a construtora está dando uma garantia maior para esses problemas aparentes, ou para os problemas de difícil constatação, então primeiro vai valer a garantia que a construtora está dando, e assim que cessar essa garantia da construtora, começa a valer a garantia da lei, que é os 90 dias, tá bom? E sobre os imóveis usados, eu acho que tem uma diferença na vistoria, né, para fazer a vistoria do imóvel usado. E tem a diferença também que no imóvel usado, a garantia ela é somente a do Código de Defesa do Consumidor, porque ninguém vai te dar uma garantia de um imóvel usado, porque provavelmente nem ela sabe como está a estrutura da casa, né? E aí eu acredito que seja importante você contratar uma vistoria para saber como está a estrutura daquele imóvel, e inclusive se aquele imóvel vale aquele valor que ele está pagando, né? Sim, exatamente, porque existe uma diferença muito grande da vida real do imóvel e a vida aparente. A vida aparente, ela é menor que a vida real do imóvel se for feito as devidas manutenções, né? Então, acho que é basicamente isso que a gente conseguiu trazer para vocês, até para o vídeo não ficar muito longo, né? Se vocês tiverem alguma dúvida, a gente vai deixar nos comentários ou na descrição do vídeo. Esse vídeo vai estar no YouTube, no Facebook, provavelmente, no Instagram, das duas, né? Então, a gente vai deixar a página das duas. Se vocês tiverem dúvidas da parte judicial, vocês podem mandar perguntas para mim. E da parte da construção civil, pode mandar. E se você conhece alguém que está comprando um imóvel agora, principalmente se estiver comprando na planta ou já vai receber as chaves, manda esse vídeo para essa pessoa, para que ela saiba que ela precisa fazer essa vistoria na entrega das chaves, porque senão ela vai ali abandonar alguns direitos que ela teria, tá bom? Espero que vocês tenham gostado. E até mais.